Café com informação. Oferecimento: Governo do Estado, Sesc e Senac, Carvalho Supermercado. Café com informação. Apresentação: Arimateia Azevedo. De repente, quando se imaginava ou se imagina que se vai virar o ano com o país debaixo de uma crise profunda, o país e os estados e municípios, parece que está surgindo alguma luz e que algo de positivo pode ocorrer em relação ao Estado, por exemplo, já em benefício dos seus servidores. Eu digo isso porque nós vamos começar o Café com Informação entrevistando um dos personagens dessa longa história, dessa longa conversa que governadores, prefeitos e gestores, de modo geral, tiveram com o governo federal para conseguir dinheiro para os seus estados, para conseguir dinheiro para resolver esses problemas que estão pendentes, seja pagar fornecedores, pagar custeio da máquina, enfim, pagar os servidores. Nós vamos conversar com o secretário Rafael Fonteles, da Fazenda, que acaba de chegar de Brasília com a boa notícia de que o governo do Estado, como os demais governadores, conseguiu receber parte, seria multa, da repatriação que o governo federal fez e que está sobrando dinheiro para o governo federal e para os estados. Secretário, para liberar essa parte a que os estados dizem ter direito, tanto que entraram na justiça para isso, Temer fez algumas exigências e uma delas é que se faça mudanças também nos estados. Isso que eu queria que o senhor explicasse para nós, como é que isso vai acontecer. Bom, prefeito Ari, boa tarde aos seus espectadores aí da TV AZ. De fato, foi exigido algumas contrapartidas dos estados, mas mais no sentido de compromisso por parte dos governadores em apoiar tanto o controle de gastos quanto a reforma da Previdência. Então veja que esse compromisso foi assumido e agora irá se pormenorizar em quais detalhes serão exigidos de cada governador. O fato é que essa vitória, eu considero uma vitória de todos os estados, mas especialmente do Piauí. O governador Wellington Dias, que acionou a equipe econômica e jurídica do estado para entrar com a ação. Como ela foi relativamente vitoriosa no Supremo Tribunal Federal, o governo foi forçado a negociar com os estados. Infelizmente, o presidente Temer teve essa sensibilidade de liberar esses recursos, até porque eles estão bloqueados, não estariam servindo nem à União e nem aos estados. No momento de crise que nós vivemos, abrir mão de recursos como esse não faz o menor sentido. Então, como eu estava colocando, essas contrapartidas basicamente essas duas que eu citei: compromisso no controle de despesas e o compromisso na reforma da Previdência. Claro que os pormenores, os detalhes, ainda terá muita discussão, porque às vezes um ou outro estado não concorda. Isso de respeito à multa, né? Mas quanto já coube ao Estado com relação à repatriação? A parte do imposto de renda, que seria os 15%, que coube ao Estado do Piauí foi 173 milhões. E o parte da multa é esse mesmo valor, que deve chegar aos cofres do Estado do Piauí apenas, creio eu, no mês de dezembro, mais provavelmente por volta do dia 10 ou dia 20. É essa a nossa expectativa. Bom, e a expectativa do governo secretário, resolver também problemas locais, internos. Por exemplo, como está o caixa para fazer face ao pagamento da folha de pessoal? O servidor está esperançoso de receber o seu salário de dezembro e o 13º. Bom, perfeito. Eu já venho anunciando há pelo menos um mês que todo o pagamento do funcionalismo será seguido à risca. Não há nenhum risco de descumprimento da tabela, seja o salário de novembro, o 13º, o salário de dezembro, e esperamos continuar com a tabela no próximo ano esticada, tentando reduzir alguns dias, não sei se vai ser possível, mas a tabela será fielmente cumprida.
e nem precisaria dos recursos da multa. Os recursos da multa serão utilizados para pagamentos de fornecedores, para o custeio da máquina pública, para que não haja nenhum risco de paralisação de algum serviço essencial, notadamente educação, saúde e segurança, que é a prioridade do governo do governador Wellington Dias. Bom, o senhor sabe que está todo mundo, servidores e prestadores de serviço, prestadores, fornecedores do governo, nessa expectativa. Então, já se pode tranquilizar de que não tem problema, até o final do ano todos serão... Toda a tabela será cumprida, será anunciada a tabela de 2017, que também será cumprida, até porque creio eu que o ano de 2017 será um pouco melhor do que o ano de 2016. Será um ano muito difícil, novamente, o primeiro semestre... Lembrando isso, sem querer cortar, mas já cortando, o senhor, no passado recente, chegou a augurar que o mês o ano de 2017 seria muito ruim. Já está dando sinais de que vai ser melhor? Não, eu continuo colocando que o primeiro semestre será muito ruim, porque mesmo que as medidas sejam tomadas agora, Ari, você demora um tempo para as medidas repercutirem na economia real, digamos assim. Eu espero que a retomada aconteça no final do ano que vem. Então, por isso que a gente está colocando que o ano de 2017 será difícil, porque eu venho de 2 anos de recessão aguda, de mais de 3%, e não vou ter um ano de recuperação. Só para você ter uma ideia, no ano de 2009 nós tivemos uma pequena recessão de menos 0,3%, mas no ano seguinte o país cresceu 7,5%. Esse ano nós estamos decrescendo 3,5%, ano passado decrescemos 3,5%, e a expectativa do governo próximo é apenas de crescimento de 1%. E eu acho que ela vai se deteriorar um pouco mais. Então o ano de 2017 será um ano ainda estagnado do ponto de vista de recuperação econômica. E o primeiro semestre, do ponto de vista fiscal para os estados, também irá continuar com a dificuldade herdada dos meses, porque os governos estão protelando dívidas, tentando empurrar para frente algumas dívidas para poder esperando um cenário melhor. E esse cenário, como eu estou dizendo, se as medidas forem tomadas, PEC, controle dos gastos, reforma da Previdência, diversas outras que estão aí, ainda assim demorará um tempo para repercutir. Por isso que continua-se o aperto nos cintos. Ninguém pode passar uma mensagem de muito otimismo, porque isso não vai acontecer, mas uma mensagem de esperança de ver que algumas coisas estão acontecendo e esperamos que aconteçam o mais brevemente possível. Secretário, o presidente, ele está acenando com o apoio, notadamente da classe política, do Congresso, para essas mudanças que ele pretende impor no país. Até bem pouco tempo, o governador Wellington Dias era um dos que trabalhavam contra a PEC 241, que agora virou 255, a 55 no Senado, e a história do controle de gastos. Quando ele faz essa, eu diria mais ou menos essa parceria, ou foi forçado a fazer porque vocês entraram na justiça para ter direito ao dinheiro da repatriação, do imposto de renda. E ele acena com isso e pede que os senhores se adequem ao que está por vir no âmbito do governo federal. Eu perguntaria que medidas efetivas o governo do estado vai tomar para se adequar a isso. Vai fazer cortes? Explique mais ou menos como fazer com relação à Previdência estadual. Bom, perfeito. A ideia que foi discutida ontem, inclusive na reunião, Ari, foi que os parâmetros que a União decidir para ela sejam replicados no Estado. Então, por exemplo, se houver aumento da idade mínima, se essa proposta for definida pela União no Congresso, a ideia é que se defenda a mesma coisa para as previdências estaduais e municipais. Então, a ideia é ter um paralelismo entre as ações que existem, tanto no controle de despesas, quanto na reforma da Previdência. Eu não sei antecipar quais irão vingar, porque são medidas polêmicas ali. Você está vendo várias manifestações contra a PEC 55, contra a reforma da Previdência. Então, eu não sei o que vai ficar, não é, depois das discussões com a sociedade, com o Congresso, com as categorias de servidores. Então, acredito que haverá um paralelismo entre o que for decidido para a União valer também para os estados. É até mais fácil de ser aprovado. E foi isso que o presidente Temer e a equipe econômica buscou ontem, não é? Já que ia haver esse acordo aí com a multa da repatriação, que na verdade é um direito dos estados, que já tinha sido assegurado pelo Supremo, vamos aproveitar e pedir o empenho dos governadores nesses pontos. Com relação à PEC 55 que você citou, eu particularmente tenho uma opinião favorável, mas com duas ressalvas importantes que eu queria colocar. Primeiro, que a PEC fala em despesas gerais do governo, despesas primárias.
deveria se preocupar o governo em limitar as despesas correntes, porque bem aí você atinge os investimentos, Ari. E se você atinge os investimentos, você também contribui para agravar o cenário recessivo. Estagnar a economia. Então você vai ter controle de despesa, mas vai impedir a receita de crescer. Ou seja, será que eu vou realmente resolver o equilíbrio fiscal? Porque o equilíbrio fiscal tem que aumentar a diferença entre receita e despesa. Se eu mato o investimento, que é exatamente o que gera arrecadação, né, eu posso ter um efeito danoso do ponto de vista da receita. Então eu achava que o texto deveria alterar, ao invés de despesas totais, despesas primárias, colocar apenas despesas correntes. Essa sim, o custeio, a questão do gasto com funcionalismo, você ter pelo menos parâmetros ligados à inflação. Então essa seria a minha primeira posição. E a segunda, não está sendo acompanhada essa medida de alguma coisa relativa ao pagamento de juros da dívida. Ou seja, você está fazendo todo esse esforço para eu ter uma diferença, um superávit, para pagar a dívida. E não tem nenhuma medida, a medida que se coloca é que não, com o passar do tempo, a inflação vai reduzir, ele vai poder reduzir os juros. Mas os juros poderiam reduzir um pouco mais rapidamente. Ao invés de cair 0,25, cair 0,50. É claro que o Banco Central tem autonomia, mas eu estou falando que poderia o Congresso, de alguma forma, ou pelo menos esse debate começar a acontecer. Não sei se através de uma PEC, de alguma regulamentação. Então essas seriam as duas ressalvas, né? O ataque aos juros muito elevados que esse país tem e não sacrificar investimento. Sacrificar investimento significa sacrificar também a arrecadação, o que vai dificultar o próprio superávit que o governo deseja. Bom, secretário, voltando à nossa questão do Estado, a Justiça piauiense determinou, já nessa semana, que o governo nomeie os aprovados no concurso da Polícia Civil. Fazendo isso, ele pode correr o risco de ultrapassar o limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF. Eu queria que o senhor respondesse só depois dos comerciais. Café com informação. Oferecimento: Governo do Estado, Sesc Senac, Carvalho Supermercado. Nós estamos entrevistando o secretário de Fazenda do Piauí, Rafael Fonteles. Já tratamos da história da repatriação, dos recursos que virão para o Estado, que ele acabou de dizer que para honrar esses compromissos de fim de ano nem precisaria tanto desse dinheiro. Mas a pergunta que eu quero fazer, deixando em suspensa a que eu fiz no bloco anterior, secretário, é que chegando esse dinheiro da repatriação, só vai ser aplicado então a partir do primeiro semestre de 2017? Não, eu acredito, como ele estava ali colocando, que esse recurso vai chegar entre o dia 10 e o dia 20. Sim, chegar dia 20 de dezembro. Sim, de dezembro. de Então, dezembro. Se chegar em 20 de dezembro, você já está próximo do período do recesso. Esses recursos serão utilizados mais em janeiro. Chegar dia 10, alguma coisa dará tempo de ser aproveitado. E o que eu estava ali colocando é que a parte do pagamento dos servidores estava garantida. Agora, realmente, nós estamos com alguns atrasos no pagamento de fornecedores, que é com esse recurso da multa que isso poderá ser amenizado ou regularizado em grande parte. Então, esse recurso da multa é muito bem-vindo exatamente para isso, para evitar que os atrasos com fornecedores, como está acontecendo em alguns estados, como Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, que é o que a gente luta para que não aconteça no Piauí, não aconteça, a ponto da viatura da Polícia Militar no Rio de Janeiro não ter o combustível para rodar. Então, quando eu digo serviço essencial, eu estou falando disso, né? O combustível para o carro da polícia rodar, não parar, o custeio mínimo das escolas, né? Dos hospitais, né? E não tem como a gente passar por situações como essa. Então, o recurso da multa, ele vem exatamente para evitar atrasos maiores junto aos fornecedores do Estado. Bom, mas fora isso, que mudanças efetivas o governo tem para fugir dessa crise? Não chegar nessa crise? É o que nós já vemos fazendo, Arimatea, que é exatamente o controle rigoroso de despesa, que não é fácil, porque 93%, eu apresentei na Assembleia Legislativa um estudo que 93% a 95% do gasto do governo ele é de natureza obrigatória. O governo não tem nenhuma discricionariedade para reduzir. A manutenção da máquina. Salário de funcionalismo, os índices mínimos de saúde e educação, precatórios, o duodécimo dos poderes, o serviço da dívida, tudo isso é obrigatório. Isso consome mais de 93% do orçamento do Estado. Então, o governador, quando ele vai cortar a despesa, quando se fala em cortar a despesa, é em cima desses 5% a 7% que ele tem alguma discricionariedade, né? Tem alguma liberdade para atuar. Então, não é fácil. Ainda que ele reduza 20%, por exemplo, do que ele pode reduzir, do que ele tem liberdade para reduzir,
Isso significa 20% de 5%. Ou seja, é 1% da despesa total, que é válido, é de grande valor, mas não é fácil. E por outro lado, na parte da receita, continuar utilizando a criatividade, né, que nós temos utilizado para receitas extraordinárias, como foi essa história da multa, foi uma ação do Estado do Piauí que se tornou vencedora. Seguido pelos demais, foi copiada praticamente pelos demais. Então isso faz muita diferença, são 173 milhões. Isso é metade de uma folha de pagamento. Isso é o valor da metade do 13º que é pago em dezembro. Você ter noção do volume desses recursos. E ao mesmo tempo, no caso da Fazenda especificamente, combater a sonegação fiscal. Ninguém pode tolerar a sonegação fiscal. Para quem não sabe, a sonegação gera um prejuízo aos cofres públicos 10 vezes mais do que a própria corrupção. Então nós estamos vivendo uma época de grande combate à corrupção, o que é louvável, é um período de amadurecimento do nosso país, mas está se esquecendo de se combater com o mesmo vigor a sonegação fiscal. É 10 vezes maior o que se sonega. E é corrupção, olha, porque quando você sonega, você está deixando de pagar, está pegando um dinheiro que é da população, Você vendeu um produto, por exemplo, com ICMS embutido e não pagou ICMS para o Estado. Ou seja, você se apropriou de um dinheiro do povo. Nessas suas medidas exatamente de combate à sonegação, a nota piauiense está dando resultado? Está dando resultado na parte do varejo, que tem um percentual de 10 a 20% do valor da arrecadação. Atuamos agora em conjunto com o Ministério Público e com o Tribunal de Justiça numa força-tarefa chamada GreenCode, que é o Grupo Interinstitucional de Combate aos Crimes contra o Tributário, exatamente para olhar também para a parte penal, para a parte criminal dos sonegadores. E é bom que se diga que o crime de sonegação fiscal, ele tem uma, digamos assim, uma vantagem no Código Penal brasileiro. Na hora que se paga o tributo devido, o crime é anistiado. Ou seja, não pode compensar o crime da sonegação. Então isso tem que ser atuado. E aqui no Piauí, uma experiência que eu lhe diria quase única, no mesmo prédio, está funcionando a 10ª Vara Criminal, a Promotoria Especializada, a Procuradoria do Estado, a Cefaz e a Delegacia de Polícia Especializada. Dali o cidadão já sai preso, porque já sai com a denúncia do Ministério Público. Se ele pagar, ele não vai preso e o crime é anistiado. Ele sai com o inquérito feito pelo delegado, a denúncia do Ministério Público e a decisão do juiz. E célere, porque o momento exige isso. Como eu disse, combate à sonegação fiscal, ele tem que ter o mesmo vigor do combate à corrupção, porque ele até gera mais recursos para o povo, para os cofres públicos. Voltando à história da PEC e dessa repatriação. Nós entrevistamos aqui, mesmo no Café com Informação, o governador Wellington Dias, em outubro, e ele parece que era a história, o Dom Quixote dessa marcha para Brasília, né? Na luta, combatendo a história da PEC, mas também buscando o apoio do governo para as questões do Estado. E assim como outros, ele apareceu até como uma espécie de líder do bloco de governadores. Agora vem a adequação de todos os governadores a essa situação do governo federal. E o governo federal quer apoio dos governadores. Mas o governador Wellington Dias só tem um voto no Senado, aparentemente um voto no Senado, que é da senadora Regina Souza. E ela é contra a PEC. Olha, cada parlamentar tem a sua autonomia, né? É um debate, não é um debate simples, é um tema polêmico, assim como será a reforma da Previdência. Então, a senadora Regina Souza tem toda uma história, né, ligada à educação, ligada aos movimentos sociais, que estão contra essa PEC, porque creem ou têm a convicção de que ela irá tirar recursos da saúde e educação. O governo está se esforçando para explicar que não haverá essa redução, né? Então está tendo esse debate, que não é um debate simples. Agora eu lhe digo, com relação ao que eu conheço do governador, se fosse salvaguardado os investimentos, como eu disse aqui anteriormente, e se fosse combatido os juros, seria muito mais fácil convencer os senadores e deputados de oposição. Porque se toparia fazer algum tipo de sacrifício se combatesse também os mais ricos. Sim, sim. No sentido, eu nem diria os mais ricos, os super ricos. Porque quem se beneficia dos juros elevados, nem o empresário do setor produtivo se beneficia ali. Só quem se beneficia é o super rico, que tem dezenas ou centenas de milhões aplicados, que para ele é melhor emprestar ao governo a 1%, quem tem 100 milhões ganharia 1 milhão por mês só emprestando ao governo,
do que emprestar para o setor produtivo, que tem riscos e etc. Então, realmente, você teria mais condições de convencer não só a senadora Regina Souza, como outros, se fizesse essas ressalvas. Mas é aquela coisa, tem que dar um voto em cima de um texto que vai ser colocado, não sei se vai ter espaço para alguma modificação, então o parlamentar irá votar de acordo com as suas convicções. Em relação à minha posição, já lhe coloquei que com essas duas ressalvas, eu sou favorável à PEC nesse sentido, com essas duas ressalvas, né? É a minha colocação que eu teria. Se salvaguardasse os investimentos e mexesse um pouquinho nos juros, ou tivesse alguma normatização em cima disso, seria muito mais fácil convencer não só alguns senadores e deputados, como toda a sociedade. Mas o senhor acredita que o Congresso, o Senado esteja com o presidente, vote da forma que eles querem? Eu acredito que o presidente terá essa maioria de 2/3, não, é 3/5, se eu não me engano, da emenda constitucional, para ser aprovado no Senado, porque até, acho que na Câmara seria até mais difícil, né? Mas vamos aguardar, pode ser que o governo repense em algum desses pontos que eu coloquei e seja mais fácil aprovar. Um debate ainda maior, Ari, vai ser na hora da reforma da Previdência. Por quê? Porque a PEC ainda está meio, é um negócio assim que nem todo mundo está entendendo direito ainda quais são os efeitos de curto e de longo prazo. Mas na hora da reforma da Previdência, como todo mundo já passou por algumas alterações na Previdência, aí é que o debate vai ser mais intenso, né? Então aí é que vai ser realmente um momento que o governo vai precisar mais ainda de negociar com a oposição, né? Para fechar um texto. E também tentar convencer a sociedade, que está inquieta em relação a isso. Convencer a sociedade, convence os parlamentares. Então é inegável que está tendo muito movimento dos estudantes, isso tem que ser respeitado, tem que ser valorizado, porque eles, quando há um movimento assim com essa força, né? Porque realmente a PEC, ela prejudica, por exemplo, o ensino superior. Então você tem lá 27 universidades de greve, os estudos federais de greve, porque atinge. Então onde atinge vai ter reclamação. Então tem que haver muito diálogo, né? Não empurrar a goela abaixo. É isso que a gente deseja da parte, e o governador tem dado sua contribuição. É crítico, mas sabe sentar com o governo no momento de fazer acordo que beneficie o estado do Piauí. Bom, a nossa última pergunta de respeito àquela questão que nós paramos no primeiro bloco, que é em relação ao que a Justiça determinou, que se convocasse alguns aprovados do concurso da Polícia Civil. E nós falamos que o Estado está no limite do nível prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal. Como é que o governo vai fazer isso? A decisão judicial, Ari, se cumpre. Esse país tem que se cumprir. E, de fato, o governo não tinha nomeado antes em virtude de estar acima do limite prudencial. E a LRF veda nomeações. Mas o desembargador deu a decisão, então o governo tem que cumprir. Sim, mas cumpre, mas isso também com a possibilidade de recorrer, não é? Da decisão. Eu acho que já houve algum recurso, essa última decisão já é depois do recurso do Estado. Eu acho que a segurança é uma área necessária, vai terminar o governador chegando num acordo com a Justiça, obviamente, e com os concursados, para fazer essa nomeação, não sei se agora no mês de dezembro, janeiro, para poder chamar esses concursados, melhorar o aparato público e, ao mesmo tempo, não estará descumprindo a LRF, porque é uma decisão judicial. Então, eu acredito que é esse encaminhamento que será dado assim que o governador chegar e tomar o conhecimento da decisão que foi proferida. Bom, só queremos agradecer ao secretário Rafael Fonteles. E o Café com Informação volta na próxima semana. Café com Informação. Oferecimento: Governo do Estado, Sesc Senac, Cavalho Supermercado. Café com Informação. Apresentação: Arimateia Azevedo.